abordagem ao trauma, né? Outro assunto que é um assunto extremamente abrangente, tá? Mas eu tentei trazer aqui para vocês a abordagem inicial ao trauma, o que é que você precisa fazer naquele momento que o seu paciente chega vítima de politrauma para você. Porque a abordagem ao trauma é um mundo de coisas e tem muita coisa para a gente falar, tá? Então, vamos lá. Importante que a gente saiba que o paciente vítima de politrauma é um paciente que geralmente morre nas primeiras 4 horas do início da lesão, tá? E ele morre de quê? Ele morre de hemorragia, muitas vezes não diagnosticada, muitas vezes maltratada ou não tratada. Ele morre de disfunção múltipla de órgãos e esse paciente pode, inclusive, já estar parado na cena ou chegar parado ou parando para você na sua emergência, tá? Então, é um paciente que tempo é vida e se você não intervir rápido nesse paciente, provavelmente dentro das próximas 4 horas ele não estará mais entre nós. Então, é um paciente que a gente precisa realmente de tempo, decisões rápidas e objetivas, tá? E aí, mais uma vez, eu trago para vocês essa imagem ilusória de um departamento de emergência, onde todos se entendem e existe um grande silêncio, comunicação em alça fechada, que é o nosso sonho de consumo. Talvez exista na emergência de vocês, ou talvez a emergência de vocês seja dessa forma, tá? E aí, é nesse emaranhado de gente que vai chegar um paciente para você atender, vítima de politrauma, muitas vezes sangrando, muitas vezes já entre a vida e a morte. E aí, o que é que você precisa? Você já está num ambiente caótico, você já está num ambiente não controlado, você já está num ambiente com muito barulho, muitos pacientes, muitos doentes graves, já que você já está manejando, e aí você precisa sistematizar o seu atendimento. Porque se chegar o paciente para você e você não souber por onde começar, isso pode custar a vida dele, inclusive em alguns minutos, tá? Então, sistematizar o atendimento, é isso que a gente precisa. ABCDE, ABCDE, ABCDE. Vocês vão ver que a gente vai usar esse mesmo slide várias vezes para várias coisas diferentes. Então, tudo passa por uma sistematização, porque você não pode esquecer nenhum passo, tá? Então, como funciona o ABCDE do trauma? Começando pelo A, né? Primeira coisa que você vai avaliar no ABCDE é a via aérea desse paciente, certo? A via aérea desse nosso paciente precisa ser realmente avaliada. Você precisa se perguntar se esse paciente tem ou não indicação de intubação. Ele chega para você, você começa pelo A. Ah, beleza. Esse paciente tem ou não indicação de intubação? São 2 coisas que eu preciso me perguntar, na verdade. Se esse paciente tem ou não indicação de intubação e colar cervical. Vou já falar do colar cervical para vocês. Se esse paciente tem ou não indicação de intubação. Lembrando que os nossos pacientes vítimas de trauma, eles são pacientes que geralmente vão precisar de uma intubação mais precoce, tá? Porque geralmente são pacientes que degringolam muito rápido, já chegam muito graves para a gente. Então, geralmente, a gente precisa de uma intubação mais precoce. Não dá para a gente esperar tanto tempo, porque a gente tem pouco tempo para manejar esse doente. E a intubação, de certa forma, vai melhorar em alguns pacientes a hemodinâmica, a oxigenação, a ventilação e por aí vai. Então, para eu decidir se eu vou ou não intubar esse meu paciente, eu também preciso de uma sistematização. Preciso me perguntar ABC, novamente. E aí, o A. Esse meu paciente tem uma via aérea pérvia? Esse meu paciente tem sinais de obstrução de via aérea? Como é que eu faço para saber isso? De maneira fácil. Primeira coisa, você chegou o paciente para você, você perguntar o nome dele. Seu fulano, qual é o seu nome? Se ele disser bem bonito e claro, meu nome é João, meu nome é Maria, provavelmente esse paciente não tem obstrução de via aérea, ele tem uma via aérea patente, tá? É diferente daquele vozinho, daquele paciente jovem que chega com muito sangue na boca, que chega com muita secreção, que não consegue responder você adequadamente, que está muito confuso, muito rebaixado. Então, precisa avaliar se esse paciente tem ou não a via aérea pérvia. Se ele consegue proteger a via aérea, ótimo. É uma coisa a menos para me preocupar, tá? Nesse ponto A. E aí, se o paciente tiver sinais de obstrução de via aérea, o que a gente pode fazer? Vou mostrar aqui para vocês logo. Existem as manobras de elevação do queixo e anteriorização da mandíbula, que podem melhorar a abertura da minha via aérea e diminuir esse efeito da queda da língua posterior. Então, se meu paciente está com obstrução de via aérea, eu posso fazer qualquer uma dessas 2 manobras. Lembrando que se o paciente tem
colar cervical ou restrição de movimento da coluna, eu não vou poder fazer a elevação do queixo dele, porque senão eu vou terminar de fraturar as vértebras, tá? Vou terminar de fraturar a cervical dele. Então, se o paciente tem alguma restrição de movimento da coluna, você pode anteriorizar a mandíbula ou fazer, como na imagem eu estou mostrando para vocês, puxar a mandíbula para fora, tá? E aí, isso daqui, vocês vão ver que vocês não conseguem fazer por muito tempo. Vocês não conseguem segurar a via aérea desse paciente aberta com a mão por mais de 5 minutos. Por mais de 1 minuto, você já está cansado. E aí a gente tem dispositivos para abrir essa minha via aérea. A gente vai ver direitinho isso em segundo momento também, no nosso maratona de via aérea. Mas só mostrar para vocês nossa cânula nasofaríngea, nossa cânula orofaríngea ou guedel. A naso pode ser passada em pacientes conscientes, né? Tem que ter uma certa colaboração para ele não puxar, mas eu posso passar assim no paciente consciente, tá? Evitar naqueles pacientes realmente que têm uma suspeita de fratura de base de crânio. E a minha cânula orofaríngea, minha guedel, o ideal é que a gente não passe em pacientes conscientes, porque eles vão cuspir, eles não vão deixar, tá? Então, o ideal é que a gente passe realmente em pacientes inconscientes, pacientes mais rebaixados, que vão tolerar a guedel. E se ele está tolerando uma guedel, provavelmente ele tem indicação de intubação, tá? Então, são os dispositivos que a gente tem para usar. Posso usar os dois ao mesmo tempo, inclusive simultâneos, tá? Não tem problema para abrir a minha via aérea. E aí, o B de bola. Segunda pergunta que eu tenho, se eu preciso ou não entubar esse meu paciente. Oxigenação e ventilação. Esse paciente consegue oxigenar? Consegue ventilar adequadamente? Se ele consegue oxigenar, paciente que chegou para você, muita secreção na boca, você já aspirou, já colocou um guedel, já colocou uma cânula nasofaríngea, e o paciente já colocou oxigênio com máscara reservatório, o máximo de oxigênio que você conseguiu, seu paciente não consegue oxigenar adequadamente, é um paciente que vai ter que ser entubado. Não tem outro jeito, tá? Vai ter que entubar esse paciente. E se é um paciente que não consegue ventilar, não consegue fazer as trocas gasosas, que é essencial para esse meu paciente vítima de politrauma, porque eu preciso de uma ventilação adequada para perfundir os meus órgãos, né? Eu preciso que ele ventile adequadamente. Ah, mas por que ele não está ventilando adequadamente? Ele pode, por exemplo, ter um trauma torácico, que faz uma restrição do movimento torácico e ele não consegue ventilar adequadamente, não consegue fazer as trocas gasosas. Então, é um paciente que vai precisar de uma via aérea definitiva também, tá? E aí tem a letra C, que é a terceira pergunta que você vai se fazer, se esse paciente tem o curso clínico desfavorável, tá? É uma pergunta muito objetiva, né? Se ele tem um curso clínico desfavorável. Mas entendam vocês que se é um paciente que chega para você, seu departamento de emergência, já bem ruinzinho, rebaixado, sonolento, cidótico grave, já com aquele movimentozinho começando a entrar em fadiga, é um paciente que você vai ter que entubar em algum momento. Então, por que esperar? Né? Lembra que o paciente vítima de politrauma ele não tem muito tempo. Por que você vai esperar para entubar esse paciente? Se eu sei que ele está afundando e não tem nada que eu possa fazer agora nesse momento de imediato, nos próximos minutos ou horas, que vai resolver isso, certo? Entube seu paciente, deixe ele ventilando para garantir uma melhor oxigenação, uma melhor ventilação, uma perfusão dos órgãos, né? Então, curso clínico desfavorável é muitas vezes uma observação subjetiva do seu paciente. Pode ser que não precise de avaliação subjetiva, pode ser que seu paciente chegue com uma faca atravessando o pescoço. Essa daí está até numa posição ok, porque ela está bem posterior, mas muitas vezes ela realmente vem da região anterior até o posterior. Então, o que é que acontece? Esse paciente pode, inclusive, chegar conversando, esculhambando todo mundo, com muita raiva, querendo ir embora. E aí você pensa, ele está em Glasgow 15, conversando, saturando 100%, por que eu vou entubar esse meu paciente? Né? Não tem sentido. Se você realmente achar que não tem sentido, você vai tomar um café e quando você volta, daqui a 40 minutos, 1 hora, o seu paciente está respirando que nem um peixe. Né? Porque o que pode ter acontecido? Essa faca lesionou a via aérea dele ou gerou um edema tão importante que comprimiu a minha traqueia e agora ele não consegue respirar de jeito nenhum. Então, a intubação que ia ser tranquila, agora ela vai ser uma intubação imediata, vai ser uma via aérea crash, que você vai ter que agir naquele momento, sem tempo para otimizar o seu paciente, sem tempo para preparar a droga, medicação, peroxigenação, nem nada. Então, o risco dele parar nesse procedimento é alto. Tá? Então, esse curso clínico desfavorável é sobre isso.
Você avaliar se o seu paciente está evoluindo grave ou se ele tem potencial para evoluir ruim, que você não vai conseguir entubar mais na frente. Você tem que antecipar essa via aérea, tá? Inclusive, nesse curso clínico desfavorável, a gente tem que pensar no paciente que vai fazer transporte. Você está lá no interior, lá da caixa prego longe, vai ter que transportar um paciente vítima de politrauma para um departamento de emergência que tenha como atender ele, e aí o paciente está ali sangrando, né, está evoluindo com desconforto respiratório, mas está saturando 100%. Por que não entubar logo esse paciente, seguro, no ambiente controlado, no hospital que você está, se tiver material, obviamente, do que você ter que parar a ambulância no meio do caminho, o paciente entrou em insuficiência respiratória, para tudo, entuba ali no APH para levar para o hospital do hospital de destino, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar essa decisão de entubar o paciente antes de fazer um transporte arriscado para ele. Tá? Inclusive dentro do mesmo hospital. Inclusive para fazer tomografias e exames mais demorados que a gente sabe que não vai conseguir fazer esse manejo. É muito melhor você entubar ele na sua sala de emergência do que você ser chamado lá na tomografia e não encontrar nenhum ambu e nada que funcione adequadamente, porque não é um ambiente para você entubar paciente lá de emergência, tá certo? Então, segundo o ATLS, ele também fala para a gente considerar a definição de via aérea nos pacientes com Glasgow menor ou igual a 8. Certo? É importante também que a gente cite essa referência do ATLS sobre o Glasgow. E que seja somente nessa aplicação, tá? Essa aplicação de Glasgow para intubação em outras situações, ela não é válida. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro episódio da nossa novela. E aí, imagine vocês que o nosso paciente é este, com a quantidade absurda, o pessoal aqui do estúdio está achando ótimo as imagens, com a quantidade absurda de sangue que você não enxerga nada, vê só um grande vermelho. E aí, o que acontece? Quando você for tentar entubar esse paciente, laringoscopar, mas eu pedi para deixar o meu aspirador montado, aquele aspirador fininho que a gente aspira tubo orotraqueal. Provavelmente o seu tubo não vai funcionar, o seu aspirador não vai funcionar nesse paciente, tá? Ele vai dobrar e você vai continuar sem enxergar nada. Então, eu digo para vocês que nessas situações ele não é útil. E aí, o que é que inventaram? Né? O que esses emergencistas inventaram? Tem um cara chamado James Ducanto, né, que ele desenvolveu uma técnica chamada de técnica SALAD, que é uma técnica que eu vou entubar meu paciente auxiliado por um aspirador rígido. Tá? Esse meu aspirador rígido ele deve ser colocado no lado oposto ao lado onde vai passar o seu tubo. Você vai, obviamente, né, aspirar o seu paciente. Né? Se ele tiver resto de alimento, vai passar pedaço de arroz, pedaço de feijão, dá para passar, sabe? É um aspirador rígido. E aí você vai aspirar o seu paciente e vai posicionar o seu aspirador do lado esquerdo, do seu lado esquerdo da mão, para você conseguir passar o seu tubo adequadamente e visualizar aquela via aérea mais limpa, né? Inclusive, no paciente vítima de politrauma, usando colar cervical, o ideal é que a gente faça essas nossas intubações com o videolaringo. A gente sabe que, obviamente, não é a realidade da nossa vida, nas nossas emergências, né? Mas no paciente que você vai intubar, colar cervical, que não pode elevar o meu queixo, com o videolaringo, com uma grande quantidade de secreção, você vai conseguir ajudar muito mais a sua visualização com um aspirador rígido do que com aquela tripinha de aspiração que não vai servir de nada nesse caso para você. Tá certo? Então, qual é o método de escolha para eu intubar esse meu paciente? Sequência rápida de intubação. E o que é sequência rápida de intubação? A gente também vai ter um momento para falar só disso, mas sequência rápida de intubação é o quê? Pré-oxigenação adequada, que é inclusive o passo mais importante desse nosso paciente, é o garantir que ele tenha uma pré-oxigenação adequada, para ele não fazer hipóxia no meu perintubação, certo? O indutor potente com bloqueador neuromuscular. Essa é a nossa definição de sequência rápida de intubação. E é o nosso método de escolha para intubar esse paciente. Tá? Mas acontece que, às vezes, você não consegue intubar. Às vezes, você não consegue ventilar, certo? Adequadamente. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer uma crico nesse seu doente. Esses pacientes vítimas de politrauma, eles tendem a ter uma maior tendência da gente precisar fazer uma crico, porque, geralmente, eles chegam para a gente numa situação que você olha assim, olha, não tem condição. O paciente chega com o rosto totalmente desfigurado, com múltiplas fraturas, fratura de mandíbula, sangue para todo lado.
e ir rebaixando, e sonolento, e desaturando, você não vai ter tempo de fazer nada para otimizar esse seu paciente. Você precisa fazer um crico de imediato. Ou você pode tentar laringoscopar, viu que realmente é uma via aérea que não tem condições, você não consegue entubar, não consegue ventilar adequadamente, né, que o paciente não entuba, não ventila, e você também vai precisar fazer uma crico, tá? Então, se você está disposto a empunhar com a sua mão o laringoscópio para entubar o seu paciente, você também tem que estar disposto a fazer uma crico, ok? Tem que estar nos seus planos de resgate. E aí, eu não tenho material de crico no meu hospital. Sinto muito. Material de crico, na verdade, é inclusive mais simples do que isso. Se você tiver uma lâmina de bisturi, um buge e um tubo 6, seu material de crico está formado. Se não tiver buge, você pode usar o seu dedinho para poder identificar as estruturas e passar o tubo por dentro, né? Que é o scalp finger buge. E o ideal é que você faça scalp finger tubo. O ideal é que você faça com o buge. Se você não tiver, não tem nada, precisa fazer um trico. Vai com o dedo, tá? E aí, como disse o Dr. Tim, não sei pronunciar o sobrenome dele, sem uma via aérea, você não tem nada. Então, a gente precisa começar por ela. O paciente chegou, vai para o ar. Mas ele tem uma unha aqui que está escapelando, está sangrando um pouquinho e tal. Começa pela via aérea. Se o seu paciente não tem, no X, ABCDE, se ele não tem uma lesão sangrante, arterial e sanguinando seu paciente agora, que precisa de compressão direta agora, o seu primeiro passo vai ser avaliar a via aérea desse doente. E aí, outro passo que a gente tem que avaliar é sobre o colar cervical. Também faz parte da avaliação do A, tá? Do airway, da via aérea. Colar cervical. Vou entubar meu paciente. Atenção. Preciso tirar meu colar cervical? Eu vou só abrir aqui um pouquinho, ajeitar aqui um pouquinho aqui na cabeça dele, vou deixar mais justinho aqui para conseguir passar minha mão aqui entre o queixo e o colar cervical. Não, tá? Tira o colar cervical. Tirou o colar cervical, imediatamente o seu auxiliar, o seu interno, o seu residente, o seu colega de plantão, vai estabilizar manualmente a coluna do seu paciente, a cervical do seu paciente, para a gente poder entubar esse paciente, inclusive para fazer BVM, tá? Então, tira o colar cervical, estabiliza manualmente, intuba, depois você coloca de volta o seu colar cervical, certo? E aí eu trago para vocês 2 estudos que foram feitos, um da década de 90 e outro dos anos 2000, sobre imagem radiográfica, né, espinhal da região cervical, nesse paciente com colar cervical. O que acontece? Meu paciente chegou, está com colar cervical, mas preciso levar ele para a tomografia, só vou tirar esse colar cervical quando ele descer para a tomografia está ocupada, entrou 3 pacientes com Covid agora, vai ter que limpar a sala e tudo, e o seu paciente lá com colar cervical, desnecessariamente. O que acontece? A gente tem a possibilidade de tirar esse colar cervical por meio de avaliações clínicas e perguntas, certo? Que foi o que esses 2 estudos tentaram mostrar, né? Esse primeiro estudo, Nexus, né, que avaliou a imagem cervical nos pacientes da década de 90, e esse segundo estudo com o score do Canadian, né? Os 2 com características de rule-out, ou seja, eu não vou precisar mais de imagem para esse meu paciente com colar cervical. E aí eu trago algumas imagens aqui do MD-Calc mostrando quais são os critérios, né? O Nexus, é importantíssimo que a gente saiba identificar. São 5 perguntas. A gente consegue armazenar no nosso HD isso daqui. Se o paciente tem algum déficit neurológico focal, se o paciente tem sensibilidade na região da coluna, na região da linha média, se o paciente tem alteração do nível de consciência, se meu paciente tem alguma intoxicação, né, álcool, drogas, alguma coisa que ele não seja capaz de responder de maneira correta às minhas demais perguntas, e se o paciente tem alguma lesão distratória. O que é uma lesão distratória? Imagine vocês que o seu paciente chegou com colar cervical e ele tem uma fratura exposta enorme na perna dele, inclusive com fratura em todo o resto da perna, os ossos todos para fora. E aí você pergunta, seu João, o senhor está com alguma sensibilidade aqui na região da coluna cervical? Garanto para você que ele não vai nem lembrar que tem coluna cervical nesse momento. Ele vai lembrar só que tem uma perna que está com todos os ossos para fora e está doendo para caramba. Então, lesão distratória também é outro critério que a gente precisa considerar. Então, se eu marcar algumas dessas respostas como sim, você já não pode mais tirar o seu colar cervical. Você vai precisar de uma imagem. Tá? E aí surgiu
esse novo critério, que é o Canadian, que é um critério mais sensível para esses pacientes em uso de colar cervical, que ele vai fazer umas perguntas mais complexas, né? Meu paciente tem acima de 65 anos, se ele tem parestesia em extremidades, ou se ele tem algum mecanismo muito perigoso que ele lista, né? Se ele tem algum fator de risco, de baixo risco presente, né? Se ele está lá sentado no departamento de emergência, né? Se ele não está sentindo nenhuma queixa álgica, enfim. São perguntas que você vai respondendo, isso aqui você não precisa, né, decorar, você vai ter um aplicativo na sua mão, porque realmente são perguntas que você precisa avaliar, se tem o mecanismo e tudo, então vai precisar realmente do aplicativo. E se ele é capaz de fazer a rotação de 45 graus para a direita e para a esquerda do pescoço, tá? Então, pacientes de alto risco são pacientes que vão precisar de imagem. Você não vai poder tirar o colar cervical ainda na sua sala de emergência sem uma imagem desse paciente, tá? E aí, resolvida a parte do A, tá? Parece que é muita coisa para você fazer, mas isso daqui acontece tudo, geralmente, de maneira simultânea, tá? A gente vai avaliar o B de briefing, né? Oxigenação, trocas gasosas, ventilação. E o que a gente vai precisar ver nesse paciente? Muitas vezes, você, olhando para ele, você já sabe que tem alguma coisa naquele tórax, né? Paciente com essa um pedaço de madeira, né? Atravessado no tórax do seu doente, tem algumas suspeitas de que talvez ele tenha lesão na região torácica, né? Ou um pneumotórax, ou um hemotórax, ou os dois, ou um mediastino desfacelado, enfim, ele vai ter alguma coisa nessa minha região torácica. Paciente que chega com esses hematomas, né? Ou sinal do cinto de segurança, né? Provavelmente esse paciente tem fratura de costela associada, né? Avalie com ausculta, né? Palpação, palpe se o seu paciente tem crépito, se ele tem regiões de enfisema, né? Que possam falar mais a favor de um pneumotórax. Então, vejam se esse doente tem alguma coisa na ictoscopia que precise de uma avaliação imediata, tá? E a atenção para as três principais causas, três principais condições que eu preciso ter uma atenção imediata naquele meu paciente que vai matar ele rápido, né? Tamponamento cardíaco, hemotórax maciço e pneumotórax hipertensivo. Tamponamento e hemotórax, se você tiver um ultrassom beroleto, você já consegue fazer esse diagnóstico, você já consegue, inclusive, resolver esse problema. Pneumotórax hipertensivo, como eu falei na aula de choque para vocês, desconfia que o paciente tem um pneumotórax hipertensivo, ele tem uma assimetria ali de movimentação torácica, o paciente está chocado, né, evolui hipotenso, não está saturando legal, auscultou e tudo, descomprime, tá? Não tenho que pensar, vou esperar um raio-x. Se o paciente tem essa suspeita forte, descomprima gel 14 no quinto espaço intercostal ou compressão digital nesse paciente, tá? Como mostro aqui na figurinha para vocês. Segundo o ATLS, agora essa realização dessa manobra é feita no quinto espaço intercostal. Ok? E aí no C de circulation, de circulação, o que é que a gente precisa avaliar nesse meu doente? Primeiro, se eu não vi ainda, e era para eu já ter visto isso, vou ver se tem alguma lesão arterial que esteja sanguinando nesse momento, né? Que ele chega aqui com a artéria zona pulsando na sua cara, e você, não, peraí, deixa ela pulsando aí, só um instantinho, deixa eu só para oxigenar aquele rapidinho, eu vou entubar bem rápido, e a gente mexe já nela, porque ela é no C só, não é agora não. Não façam isso, tá? Então, se o paciente tem alguma lesão arterial sangrante pulsando na sua cara, a primeira coisa que você vai fazer é uma compressão direta, um torniquete, alguma coisa para tentar parar esse sangramento, porque isso aqui vai matar o seu paciente em alguns minutos, tá? Então, é isso que a gente vai precisar avaliar. Esses são os meus 5 principais pontos de sangramento, por onde meu paciente pode sangrar bastante no trauma, né? Abdômen, ossos longos, pelve, reto peritônio e tórax, tá? São os locais por onde meu paciente pode sangrar mais, beleza? Então, o que é que a gente precisa fazer nesse meu doente? Se eu tiver disponível, ultrassom, point of care, nesse momento, para avaliar se esse paciente tem líquido livre em cavidade, principalmente. E aí, o ultrassom point of care, no contexto do trauma, ele surgiu para aquele paciente que chegava muito instável hemodinamicamente para você, no departamento de emergência, e ele não tinha a menor condição de fazer tomografia. E aí o pessoal mandava mesmo assim. E aí ele parava e morria na tomografia. Ou tinha que ser entubado na tomografia às pressas e a mortalidade dele ia lá para cima. Então,
o FAST surgiu nesse sentido. Paciente instável hemodinamicamente, você consegue avaliar, é um exame, você consegue avaliar beira-leito, tem uma acurácia semelhante ao LPD, ao lavado peritoneal diagnóstico, e ele consegue ser seriado. Eu fiz agora o meu FAST, não tem líquido livre. Daqui a 10 minutos eu repito porque ele ficou hipotenso. Vou ver se tem líquido livre de novo. E por aí vai. Você precisa estar descendo para a tomografia, volta para a tomografia. Desce de novo porque ele ficou hipotenso, aí não tem líquido, volta de novo, tá? E a gente vai fazer com o probe convexo, que é esse probe aqui do lado direito da tela de vocês, certo? Vai fazer com o probe convexo. O protocolo FAST, inicialmente, ele tinha 4 janelas. Essa 1, 2, 3, 4, que tem do lado esquerdo da tela de vocês. E, posteriormente, ele virou um FAST estendido, que a gente consegue avaliar além da região abdominal, para saber se tem líquido livre, e vai avaliar se o paciente tem a presença ou não de pneumotórax. Tá? E aí, mostrando aqui para vocês uma imagem, é uma imagem da região hepatorrenal, tá? Aqui do lado direito do paciente, você vai posicionar o probe convexo do lado direito do paciente e vai avaliar se tem ou não presença de líquido livre. Tá? A gente vai ter um momento para ver isso direitinho na maratona de POCUS. Mas vejam que esse preto, essa região preta, anecoica, é líquido. No paciente vítima de trauma, é sangue, tá? Entre o meu rim e o meu fígado. Perfeito? E aqui é outra janela também que faz parte do meu protocolo FAST, né? Uma região subchifoide, que eu vou avaliar se meu paciente tem ou não tamponamento, importante, inclusive, se o seu paciente chega com uma faca atravessada nessa região epigástrica, eu sugiro que você comece por aqui, porque se ele tiver um tamponamento, ele também deve morrer em alguns instantes, se você não intervir. Tá? E aqui uma imagem de pneumotórax, tá? De lung point, que ele mostra o momento exato da transição, onde a minha linha pleural ela deixa de deslizar para onde ela deslizava antes. Então, a gente tem esse momento de transição, onde desliza, onde não desliza. Esse lung point tem especificidade de 100% para pneumotórax, certo? E os pacientes com fratura de pelve. Fratura de pelve, pessoal, fratura que é uma lesão, suspeita de fratura de pelve, uma lesão ameaçadora à vida, que você precisa intervir de maneira rápida e imediata, porque o paciente pode realmente sangrar bastante por lá e morrer mais rápido do que deveria, tá? Então, essas fraturas de livro aberto, elas precisam ser fechadas ou tentar fechá-las de alguma forma, e principalmente para transporte, tá? Mas eu não tenho aquelas cintas, né, que fazem essa compressão, esse fechamento dos sacroiliacos, enfim, não tenho no meu hospital, mas tem como você improvisar, tá? Muitas vezes não é o ideal, muitas vezes é o que a gente tem, mas se o paciente tem uma suspeita de fratura de pelve, tá? Não ignorem, porque realmente é uma lesão que sangra bastante e vai instabilizar bastante o seu paciente, tá? Muitas vezes ele demora muito para chegar no hospital de destino e muitas vezes o procedimento para corrigir isso daí também demora muito, certo? Então, é importante a gente ter atenção quanto a isso. E o protocolo de transfusão maciça? Eu vou abrir para quem? Né? A gente sabe que o paciente que está em choque hipovolêmico, que está sangrando, ele não precisa de soro. Você pode até fazer. Meu paciente chegou sangrando bastante, né, com FAST positivo, choque hipovolêmico, pressão de 7/4, taquicárdico e tal. Vou jogar soro nele. Pode fazer, mas não é o que ele precisa. Você pode fazer isso no momento inicial, enquanto dessas suas bolsas de sangue. Se o paciente precisa de hemoconcentrados, tá? E mais uma vez entra o nosso ABC. Tem um ABC também do paciente do protocolo de transfusão maciça. Tem ABC para tudo na emergência que você imaginar. Então, na dúvida, o que você vai fazer com esse paciente agora? ABC. Não sei nem o que é, mas é ABC. Tá? Então, o ABC do protocolo de transfusão maciça é o que a gente chama de ABC score, né? No ABC score, eu vou avaliar o mecanismo da minha lesão, se é penetrante, minha pressão sistólica está menor do que 90, minha frequência cardíaca e o meu FAST, se é positivo ou não. O paciente tem 2 pontos ou mais, pode ter certeza que ele precisa de protocolo de transfusão maciça, associado com a clínica e associado com o contexto, obviamente, certo? E aí, e tem esse estudo que eu trouxe para vocês, o estudo CRASH 2, né? Inclusive já tem o CRASH 3, mas o estudo CRASH 2 foi um estudo importante para a gente, né? Que ele mostrou, foi de 2013, né? Foi um trial randomizado, controlado, que mostrou
os efeitos do ácido tranexâmico, do nosso Transamin, né, com relação à mortalidade, eventos trombóticos e requerimento de transfusão desses pacientes. Então, o que é que ele mostrou? Pacientes com trauma, com sangramento significativo, que fizeram uso do ácido tranexâmico tiveram uma redução da mortalidade e não tiveram eventos trombóticos associados, porque existe um estudo que foi feito naqueles pacientes com HDA, também com Transamin, que mostrou que aumentou os eventos trombóticos, né? Esse estudo não. É seguro a gente fazer nesses pacientes, inclusive, está associado com redução da mortalidade. E é importante a gente saber que o Transamin ele tem que ser feito até 3 horas do horário da minha lesão, né? E a gente vai fazer como? 1 grama de Transamin nos primeiros 10 minutos, ou seja, 4 ampolas, e nas próximas 8 horas, o outro grama. Muitas vezes esse paciente já chega do APH com esse primeiro grama do Transamin feito, né, pelo paciente, pelo pessoal do SAMU. Então, eles sempre vão avisar para vocês. Se não avisarem, perguntem. E é importante só vocês atentarem para a tríade da morte do trauma. São 3 coisas que a gente precisa tentar evitar a todo custo, né? Hipotermia, acidose e coagulopatia desses meus pacientes. Hipotermia, vou falar de novo daqui mais para frente para vocês, mas é uma coisa que a gente geralmente ignora. A gente coloca ele no lugar mais frio, que o ar-condicionado está aqui em cima dele, pode botar ele aqui, pelado, viu? Para ele ficar bem geladinho, hipotérmico. Acidose e a coagulopatia, que a gente vai tentar intervir com o protocolo de transfusão maciça. E aí o D de dado, a gente tem o disability, né? Que a gente vai avaliar o quê? Exame neurológico rápido nesse paciente, sem fazer, vou botar ele aqui em pé, ele está quase morto, mas bota ele aqui em pé para a gente testar a marcha, né? Se ele cai para um lado, se ele cai para o outro. Não, exame neurológico focado e direcionado. Até porque você vai intubar esse paciente, se precisar de intubação, e você vai precisar saber como era ele antes da intubação. Como era a questão de força, sensibilidade, né? Se tinha ou não assimetria de força e sensibilidade, se esse paciente tinha alteração pupilar, se não tinha, e por aí vai. Lembrando que esse meu exame neurológico ele pode ser diretamente afetado por álcool, drogas e hipoglicemia, tá? Então, é importante que a gente saiba que ele pode estar falseado por esses 3 itens e por outros. E aí vem o exposure, né? Seu paciente chegou, você resolveu a vida dele inicialmente, né? Resolveu a via aérea, manejou a via aérea adequadamente, viu se precisa não tirar o colar cervical agora, se dá para esperar, você pode esperar, se é para esperar a imagem, se não é. Avaliou a questão torácica dele, do briefing, se tinha algum pneumotórax para resolver agora, se tinha alguma lesão mais ameaçadora à vida, alguma crepitação, deve ter fratura de costela e tudo. Vi se o paciente tem FAST positivo, se não tem, se ele tem alguma coisa sangrando agora naquele momento que eu preciso intervir. E aí você vai, né, despir o seu paciente inteiro, vai expor realmente ele para você examinar o restante do seu doente, tá? E aqui é importante saber que muitas vezes a gente deixa de passar alguma lesão, inclusive sangrante, em regiões de dobras, em regiões genitais, dorso, que a gente tem que virar o paciente para ver se tem alguma coisa nas costas dele, tá? A não ser que a sua maca seja transparente, maca transparente embaixo, você só se abaixa e vê, mas não existe, tá? Então, você precisa virar o seu paciente para avaliar o dorso dele. E couro cabeludo, né? As lesões de couro cabeludo podem ser bastante complicadas e sangrar bastante se você deixar ela amarradinha com aquele chapéu que ele chega e fingir que ela não existe. Não tem nada aí dentro não, tá tudo bem, tá de chapéuzinho, não vou mexer não. Tem que avaliar, tá certo, pessoal? Porque às vezes o paciente pode estar babando um sangramento no couro cabeludo, que pode ser, inclusive, um sangramento que pode te dar problema mais na frente. Aí você vai ter que sair catando tudo de novo onde é que está sangrando, tá? E procurar lesões como essa, por exemplo, que precisam ser avaliadas, síndrome compartimental e tudo mais, em pacientes que não têm fraturas abertas, que têm fraturas fechadas, tá? Então, é importante que você exponha o seu paciente para avaliar o restante do corpo dele que você não viu ainda. E depois que você terminar de avaliar ele estiver pelado, sem roupa, você vai cobrir o seu doente, por favor. Não deixe ele passando frio embaixo do ar-condicionado mais gelado da sua sala, batendo os queixos e até alguém dizer que ele está azul, tá? Lembrar que a hipotermia precisa ser corrigida. Ela faz parte da tríade da morte, por mais que a gente ignore que ela existe, tá? E aí, só para a gente finalizar, exames nesse momento inicial,
exames de imagem. Se o paciente tiver estabilidade para tal, se o seu raio-x puder ir até o paciente, ele não tiver estabilidade para descer, é o ideal, tá? Exames de raio-x das regiões das possíveis fraturas que você tenha, certo? Exames de imagem de tórax, de crânio, de abdômen, se necessário, caso realmente o seu paciente precise, e se ele tiver estabilidade para descer para fazer a tomografia, aí você vai decidir, junto ao seu cirurgião, ao seu colega de trabalho, se só com o FAST dá para operar, se precisa de imagem tomográfica e por aí vai. E o nosso FAST. Lembrando que o nosso FAST ele tem algumas limitações, tá? Ele é lindo, bonito e joiado, mas ele tem algumas limitações. Paciente que tem sangramento retroperitoneal, não vou conseguir avaliar com o meu FAST. Eu não vou conseguir avaliar também lesões de laceração de baço, de fígado, não vou conseguir ver com precisão essa imagem. Na região suprapúbica, né? O paciente pode ter um líquido, principalmente mulheres, pode ter um líquidozinho fisiológico livre naquela região, que você pode confundir. Isso aqui, meu paciente está chocado, pressão 7/5, e eu achei uma fina lâmina de líquido livre na região pélvica, é uma mulher de 20 anos. Não necessariamente esse choque é por causa disso, provavelmente não é, tá? Inclusive, essa fina lâmina de derrame pericárdico também pode aparecer nos pacientes que têm cardiopatias, pacientes idosos, pacientes com múltiplas comorbidades. E não necessariamente é em decorrência do choque, tá certo? Então, era isto que eu tinha que passar para vocês.